Bem-vindos ao Instituto Luz e Vibração. Sou Jean Michel. Eu vou aqui responder algumas perguntas. Quais são os benefícios da meditação? O primeiro benefício que a meditação pode te trazer é você ter o hábito saudável de dedicar algum tempo por dia unicamente a você mesmo e aprender a se cuidar no sentido de se escutar de forma incondicional, sem responder aos objetivos ou às demandas da sociedade ou às circunstâncias, muitas vezes complexas, dentro das quais você está mergulhado ou mergulhada. Ou seja, na meditação, onde você vai parar todas as ações cotidianas, você vai aprender a se escutar e a não julgar aquilo que espontaneamente vem ou aquilo que você descobre sobre você mesmo, pelo menos sobre aquilo que está sendo vivenciado por você naquele período, na forma de pensamentos, emoções, sensações corporais. Você vai dedicar algum tempo por dia simplesmente para que isso aconteça, sem você ter que interferir, corrigir, disciplinar, pensar que é bom, pensar que é ruim, otimizar, se moralizar, ser moralizado. É um momento, vamos dizer assim, de suspensão e de verdadeiro repouso em relação ao ritmo, muitas vezes frenéticos, que nos é imposto dentro da sociedade. Agora, o benefício que você obtém, ele não acontece aleatoriamente. É um nível de sinceridade, de entrega à sua própria decisão de praticar uma disciplina espiritual que te faz colher os frutos da sua prática. Então, tudo é uma questão de compreensão e do nível de compreensão que você é capaz de autoproduzir no interior do seu ser, através da meditação. Não é mecânico. Então ninguém pode dizer, você em 2 sessões vai mudar totalmente a sua vida e se estabelecer numa paz permanente. Isso é possível. Você tem pessoas que atingem ou que alcançam estados de paz, de felicidade e bem-estar depois de 20 minutos de meditação, e você tem pessoas que em 20 anos não alcançam esse tipo de objetivo porque não compreenderam o que elas estão fazendo, nem o porquê, e também, na maioria das vezes, não desenvolve a seriedade para que a prática seja relativamente contínua. Então, em meditação, como tudo, a regularidade da prática é que garante a qualidade dos resultados ou dos frutos. É isso. Você começa a meditar a partir do momento em que as outras soluções que te foram propostas não fazem mais sentido para você. Então, por exemplo, meditar não é seguir dogmas religiosos. Meditar não é ginástica. Meditar também não é escutar um áudio de relaxamento psicofísico na internet. Meditar é querer descobrir quem você realmente é como ser para além do seu corpo, da sua herança familiar, da sua mente, da sua educação. Quem sou eu? A investigação dessa pergunta através de uma escuta, se escutar tudo que acontece dentro de nós, escutar os pensamentos, escutar as emoções, entrar em contato com o caos que compõe a nossa existência, com o espírito de vigilância e não combatividade, é a meditação. Então a meditação ela começa quando você se abre ao novo dentro de você e não porque você precisa ou decidiu obedecer a alguma autoridade fora de você.
Veja que essa pergunta é muito interessante, porque existem duas formas de tempo. Existe o tempo cronológico, o tempo físico, né? Que são as horas, os minutos determinados pelos movimentos dos astros, né? O dia, a noite, o mundo físico. Agora, em relação ao nosso mundo psicológico, o mundo das nossas emoções, dos nossos pensamentos, o mundo interno, o tempo se torna relativo à experiência que você tem em relação a você mesmo. O tempo se torna relativo à sua experiência interna. Então, por exemplo, quando estamos sonhando, quando você está sonhando, não é verdade que às vezes um sonho pode parecer durar muito tempo. Às vezes você sonha e parece que você sonhou durante eventos que decorreram no espaço de um dia, 2 dias, muitas coisas aconteceram. Bom, de fato, é possível que, em termos de tempo físico, você estava ali deitado sonhando, esse sonho durou 5 minutos, 10 minutos, mas na sua experiência de sonhos, dias e dias e dias se passaram. Então, na meditação, em termos de tempo, nós entramos também no tempo psicológico, que é subjetivo, relativo à sua própria experiência. Então, meditar é muito mais uma questão de qualidade, né? De presença não violenta, não forçada, você não se força a nada, mas assim, de entrega a você mesmo, no sentido de você se escutar sem julgamento, e é claro, numa postura, numa atitude que te é ensinada e que permite o desenvolvimento dessas qualidades. Essas qualidades são muito mais importantes do que o tempo propriamente dito, aquele tempo que você marca no relógio, que é o tempo que você vai dedicar à prática da meditação. No início, a maioria das pessoas começam com 30 minutos por dia. Elas vão acordar, por exemplo, de manhã, e elas vão meditar 30 minutos, ou elas vão escolher à noite, vão meditar 30 minutos. O importante é a regularidade. Isso, em todas as escolas, todas as tradições, todos os mestres de meditação colocam muita ênfase na regularidade. Porque é claro que se eu meditar uma vez por semana, 2 horas, e depois não meditar durante 2 dias, e depois eu meditar 20 minutos, isso não vai favorecer a mudança interior, o desenvolver das novas capacidades, que é o objetivo que você estabelece quando você começa a meditar para você mesmo. E também fazer o que nós decidimos fazer a cada dia, né? Seguir aquilo que foi decidido por mim é extremamente saudável. Então, é muito importante para a pessoa que quer meditar definir um horário e um tempo específico, por exemplo, durante uma semana, você decide que você vai dedicar 25 minutos das 8 da manhã até às 8h25 da manhã, das 7 da manhã às 7h25, só estou dando exemplos. Mas uma vez que você decidiu que você vai fazer isso durante uma semana e durante esse período de tempo, você se dedica a isso. Agora, a beleza da meditação é que você vai descobrir que a sensação que você tem em relação ao tempo que você dedica, ela é muito diferente do tempo que você passa sentado em si. Às vezes, você pode sentar durante 25 minutos e parece que passou em alguns segundos. Ou você pode estar sentado durante esses 25 minutos e pareceu uma eternidade, parece que você ficou sentado horas. E todas essas percepções em relação ao tempo, que são multifatoriais, sensoriais, tem a ver com a mente, com a imaginação, com as emoções que surgem em você naquele período, etc., elas te informam e fazem parte da sua aprendizagem para você crescer enquanto alma, enquanto ser imortal, fazer uma experiência na Terra através do tempo, porque você está no tempo, mas você é um filho, uma filha da eternidade.
Uhum. Não existe certo e errado na meditação, ao não ser que a meditação seja confundida com algum tipo de ritual religioso que pertence a dogmas. Então, as religiões são todas verdadeiras, porque elas são mensagens divinas, né? Ou elas vêm de um plano, de um tipo de consciência que não tem nada a ver com os condicionamentos terrestres. São informações de ordem cósmica ou divina. Como interpretamos ou como os seres humanos interpretam as religiões é que muitas vezes é extremamente limitante e aprisionador. Então, o erro que pode ser cometido ao praticar a meditação, na verdade, qualquer tipo de meditação, porque existem várias escolas de meditação, várias maneiras de se abordar a meditação, todas vão, na verdade, desabrochar na verdade do ser e na infinitude, no infinito da criação. Esses dois valores supremos, que são a transcendência do ser e o infinito da existência, são o objetivo de todas as práticas de meditação. E o erro que podemos cometer em relação à nossa prática inicial, ou um erro até que pode nos acompanhar durante muito tempo, é abordar a meditação como se ela fosse uma ação mecânica que deve produzir um resultado objetivo, predeterminado e esperado por nós. Então, eu tenho alguma ideia do que é a paz, por exemplo, ou do que é a felicidade. Então, eu vou meditar como se fosse um ritual. Então, tem que fazer isso, 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 de forma mecânica. Reproduzir gestos, reproduzir atitudes. E aí, fazendo essa prática de forma mecânica, automática, para obter um resultado que ele é simplesmente uma projeção daquilo que eu penso que deve ser. Então, todos nós temos uma ideia do que seria a felicidade, certo? Então, eu vou meditar para obter aquela felicidade que eu imagino. Mas aquela felicidade que eu imagino, ela não é a verdadeira felicidade de um ser transformado, divinamente transformado pela meditação. Isso é uma maneira de considerar mecânica, ou seja, tem um curso, o curso eu vou obter isso, através do curso, dedicando 2 horas por semana, por dia, né? Vou fraccionar, eu vou obter isso. Isso não é assim que a meditação funciona. A meditação é se abrir a tudo que não é mecânico, aquilo que é criativo, escutar com muita presença aquilo que é novo e é um caminho de descoberta interna. E nosso inimigo é transformar a meditação num ritual, simplesmente num ritual feito mecanicamente. Esse erro devemos evitá-lo, e um verdadeiro mestre da meditação, ele vai nos ajudar para que esse erro seja contornado e compreendido. Então, vejam, existia uma história na Índia assim, já uma história tradicional, que é proposto a um rei por um sábio. O sábio fala assim para esse rei: olha só, você pode obter todos os poderes terrestres, celestiais, ser até o dono desse universo, você que é um rei dessa região, só precisa fazer uma coisa. O rei ficou muito entusiasmado. Então, o que eu devo fazer? Você vai se retirar e você não vai pensar em macaco. Você pode pensar em tudo, você pode fazer tudo, não tem nenhuma restrição. Você só, durante 24 horas, você não vai pensar em macaco. Então, é claro que o rei não conseguiu. Então, da mesma forma, não é possível controlar a mente verdadeiramente através da força individual da sua vontade, tal como conhecemos essa vontade ou essa força de controle psicológico nessa Terra. Por quê? Porque isso seria simplesmente uma supressão. Então, por exemplo, tentar afastar certos pensamentos, né?
tentar se focar em uma coisa só, tentar não pensar. A pessoa que tenta fazer isso, ela até pode ter a sensação momentânea de que o fluxo dos pensamentos dela se reduziu e que a mente dela está mais calma. Ela até pode pensar que a mente totalmente, parou, que ela não está pensando. Só que é claro que, olha, no momento em que você diz, bom, agora eu não estou pensando, isso também é um pensamento, Bom, então, tudo é pensamento. E existem várias camadas de pensamento. Os pensamentos que são percebidos, que a gente ouve, na verdade, porque os pensamentos, eles são palavras, que nós ouvimos interiormente, a voz da nossa mente. Nossa, está muito calor hoje, vou ter que ir no supermercado, vou ter que ligar para minha irmã. E esse BRT que está atrasado, essa voz interna que nunca para, essa é uma voz, é a nossa própria voz na forma de pensamento. Temos também imagens, Então, se eu fechar meus olhos, é a imaginação. Nós vemos várias coisas que são todos remanejamentos de eventos, de coisas que percebemos durante eventos, que se transformaram em imagens mentais, estão armazenadas na memória. Isso também faz parte dos pensamentos, e também sensações emocionais. Os pensamentos são carregados de certas emoções. Então, pensamentos positivos geram emoções prazerosas e pensamentos, em geral, negativos geram emoções desprazerosas. Tem também pensamentos negativos que geram emoções prazerosas, porque o ser humano, dependendo da sua personalidade, pode também ter tendências cruéis, tendências que seriam qualificadas como ruins. Então, pensamentos ruins também acontecem, E muitas vezes, culpa. Então, tudo isso é o mundo do nosso pensamento. Agora, querer, através da sua força de vontade, controlar esse pensamento, ao mesmo tempo que é uma tentativa muito necessária no que se refere à vida comum diária, à educação de uma criança, a um contexto universitário, a um contexto do convívio numa sociedade, devemos controlar nosso pensamento. Estou fazendo uma prova, eu tenho que me concentrar, isso é uma coisa. Agora, na meditação, você começa a mergulhar no entendimento de que, nesse mar de pensamentos que, na verdade, te atravessam, que você vivencia, você é uma bolha, jogado para lá, jogado para cá, e que a sua vontade individual, a sua intenção, não é capaz de conter os vários níveis de vibração e de movimento desses pensamentos que se estendem muito para além da sua personalidade ou da sua vida individual. Você está literalmente mergulhado num oceano, num mar de pensamentos. Agora, quem está pensando? Ou você, por exemplo, eu estou pensando em chocolate. Mas quem está pensando? Existe uma diferença entre o pensamento do chocolate, a imagem, o som, e quem está tendo a experiência de pensar. Isso é você. Você pode observar os pensamentos, você pode observar as emoções, você pode observar tudo que ocorre. Você até pode observar a sua imaginação. Essa observação, que não é uma vontade de não pensar, não é também cultivar o pensamento, começar a pensar, ela é simplesmente uma posição de neutralidade interior e de observação em relação não só aos pensamentos, mas em relação a tudo que ocorre dentro e fora de você mesmo. Essa observação, essa consciência no sentido de ser um espelho, é o caminho da meditação. Aprender a cultivar uma certa neutralidade e se estabelecer no seu próprio ser que está pensando, mas que não é o pensamento nele mesmo. E aí, eventualmente, um ser pode transcender a função de pensamento, transcender, na verdade, a matéria, o espaço e o tempo, para entrar no não-tempo, aquilo que o Buda chamava de não-ser. O não-ser, que é a origem, a fonte de tudo que é, a condição de existência de todos os pensamentos.
a melhor forma de começar é entender por que você está querendo meditar. Formular para você mesmo a verdadeira razão, né, não para os outros, não porque você vai dizer isso para os outros, mas assim, qual a sua intenção? Às vezes eu estou querendo aprender por exemplo, se eu estou querendo aprender a surfar, é porque eu preciso de um momento de liberdade, ou eu gosto eu gosto do mar das sensações, mas eu tenho que formular uma intenção clara. Porque não existe o certo, não existe o errado, não é assim? Então, formule para você mesmo a sua intenção. Então, por exemplo, eu estou querendo meditar para obter tranquilidade. Então, é realmente isso? Então é isso. Então, escreve num papel, estou querendo meditar para obter tranquilidade. Aí, eu proponho o seguinte, você vai fazer uma prece. Não uma prece que te liga necessariamente a uma crença, a uma instituição, a uma igreja, ou a um babá, ou ao que seja, se você não pertence a alguma religião. Se você pertence a uma religião, você pode utilizar também isso para rezar. Em todo caso, você então, por exemplo, do seu coração, com muita sinceridade, com muito amor, você diz assim, você pede, utiliza o nome que lhe convém melhor, você pede ao seu eu superior, ao divino, aos orixás, a Adonai, a Allah, ao universo, a grande força criadora, a origem. Você pede para ela, eu quero viver a tranquilidade, por favor, me ajude, me dê a vibração da tranquilidade. Eu quero também que todos os seres mergulhem na tranquilidade profunda. A sua maneira, eu só estou dando um exemplo. Você, rapidamente, com sinceridade, faz a sua prece. E aí, se você pediu, se você rezou, você tem que escutar dentro de você a resposta à sua prece. Você tem que escutar. Escutar o quê? Não sabemos. Mas você tem que entrar num estado de receptividade, de escuta. Você vai fechar os olhos, se abrir, perceber, ser naquele momento e escutar a resposta à sua prece, à sua intenção. Nessa escuta, a sua meditação começou. Existe sim um horário ideal para meditar, mas o horário ideal para meditar, segundo o conhecimento divino, tem que ser adaptado ao nível de vibração, de possibilidade, de consciência, de saúde corporal, de situação social de cada indivíduo. Bom, o momento ideal é logo antes do sol nascer e ao nascer do sol. Quando a luz começa a inundar o mundo terrestre, há uma qualidade muito especial de energia que você pode utilizar ao seu benefício se você for meditar naquele momento. E também um momento muito propício é à noite, antes de você dormir. É muito bom meditar antes de dormir, que é até para, vamos dizer, organizar, fazer uma retrospecção automática de tudo que aconteceu durante o seu dia e você se preparar para ter um sono de uma qualidade muito melhor. Em todo caso, o momento certo para meditar é o momento que você, de antemão, decidiu que ia dedicar à meditação. Então, o que não é bom é meditar quando você tem tempo. Meu chefe me liberou durante 20 momentos, aí consegui meditar. Meditei ali. Não, porque se trata do divino, do sagrado, ou seja, de você mesmo. Porque o divino é, pelo menos, parte de você mesmo, se não for você na totalidade daquilo que você é. Então, você tem que dar a prioridade para a verdade do seu ser. E nisso, como você trata esse tempo é importante. Você tem que dedicar, é melhor dedicar um momento específico a isso e não usar momentos aleatórios onde for mais favoráveis. Porque isso não é uma atitude que te coloca em contato com o sagrado. O hábito
de meditar todos os dias, ele se dá quando você aprende a meditar de forma correta. Ou seja, quando você está meditando de forma correta, você está cultivando um momento de felicidade, bem-estar e prazer, né? A dopamina, a noradrenalina, todos os neurotransmissores vão se equilibrar. Ou seja, você vai viver um momento de harmonização. E naturalmente você terá, então, espontaneamente a vontade de viver essa harmonia, esse momento de harmonia de novo. Então, quando é feito de forma correta, o hábito de meditar, ele se desenvolve não por causa de uma disciplina imposta por si mesmo ou por outros, a adesão a um dogma, mas sim porque, através da sua própria compreensão e experiência, a cada dia você descobre o valor que isso tem para você mesmo. Porque se disciplinar, a questão da disciplina, a disciplina é conflito. Ou seja, na meditação, por exemplo, se você sente que você tem que se disciplinar, que uma parte de você mesmo não está querendo fazer essa prática, uma parte de você não está querendo meditar, não está querendo fazer nada, é essa parte que tem que ser cuidada, é isso que tem que ser ouvido, porque está certo. Então, meditar não é lutar contra si mesmo, né? Meditar, ao contrário, é compreender a luta que se dá dentro de nós mesmos, por causa da nossa ignorância, e, pouco a pouco, deixar esse conflito se resolver através do amor. Então, muito obrigado. Eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Espero que foi benéfico. Eu tenho certeza que o será. E, por favor, se inscrevam no canal, nesse canal do YouTube recém-criado. Vocês também podem se inscrever no Instagram. E estou sempre à disposição em relação a minhas aulas de meditação, que se dão presencialmente online, minhas aulas de canto lírico, eu também dou aula de violino, e também certas práticas de posturas de yoga, né, de cultura física. Eu também ofereço esse serviço. Muito obrigado, até breve.